Você está ouvindo, Ivo? Sim, e Também você? estou. Está me ouvindo? Então vamos tentar? Então ok. Vamos. Bom, olá, meus colegas servidores. Estou te ouvindo, Ivo. Vamos lá. Olá, meus colegas servidores públicos. Nossa. Acho que é para você também. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer participar deste espaço. Agradeço inicialmente a Renata pelo convite. Agradeço ao intérprete Luan pela atuação. Bem, como de costume, nas lives, eu vou fazer uma audiodescrição da minha pessoa. Normalmente, quando nós estamos numa plateia com pessoas com deficiência visual, eu faço uma descrição diferente do dia a dia. Eu costumo fazer a minha descrição assim: moreno alto, bonito e sensual. Mas, como eu sei que tem várias pessoas que enxergam, que estão acompanhando, eu vou falar a verdade. Eu sou um homem de pele clara, tenho cabelo, os cabelos e os olhos castanhos, eu estou com uma camisa branca com listras azuis. A minha esposa que falou para mim essas cores. Se estiver errado, se estiver com a camisa preta, eu peço desculpas. Mas ela me disse que é uma camisa branca com listras azuis e o plano de fundo é uma parede bege. Quer dizer, brincadeira, uma parede branca. Legal? Vou passar a palavra para a Renata, para ela também se autodescrever. Olá, meus colegas servidores públicos. Eu sou uma moça de pele branca, tenho cabelos cacheados, da cor castanha, olhos castanhos. Eu estou com uma blusa azul e um casaquinho cinza. Atrás de mim também é só uma parede branca. Eu vou aproveitar e já vou descrever o Luan. O Luan é o nosso intérprete de Libras hoje. Ele também é um rapaz de pele branca, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, ele usa barba e atrás, ele tá com camiseta preta e atrás dele há uma cortina clara, branca, bege. E esse é o nosso cenário de hoje. Bom, essa é a primeira live do canal Gestão Pública Estratégica. É um prazer receber o Ivo Ramalho. O Ivo Ramalho é um profissional com deficiência visual. Ele me contou que ele é deficiente visual desde nascença. Ele trabalha lá no TRT da 2ª Região desde 2010. Ele é analista judiciário, tem formação em... Só um minutinho, Ivo. Me conta a sua formação. Então, eu sou bacharel em ciência da computação, sou bacharel em direito, tenho especialização em direito do trabalho. Isso. Profissionalmente, eu atuei na iniciativa privada, na área de análise e desenvolvimento de sistemas, por 10 anos, e, na sequência, eu ingressei por meio de concurso público no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Isso, muito bem. É um prazer ter você hoje com a gente, para a gente poder conversar sobre as barreiras atitudinais que os servidores com deficiência têm que enfrentar quando eles ingressam no serviço público. O Ivo, com formação de direito, ele vai poder falar um pouco mais de lei, só que, pelo que eu acompanho, existe uma cota, todas as vezes que tem um concurso público, de 5% a 20% das vagas devem ser destinadas a profissionais com deficiência. E podem ser qualquer deficiência. O Ivo, que tem a deficiência visual, mas no TRT2, né, onde nós trabalhamos, existem profissionais de diversas deficiências, físicas,
Eu não conheço nenhum com deficiência auditiva. Talvez o Ivo, como ele é membro da comissão de inclusão e acessibilidade do TRT, ele vai poder contar mais para a gente sobre qual é a situação dos servidores lá no órgão e quais são o que eles aprenderam e o trabalho que eles fazem hoje no TRT para ajudar a enfrentar ou diminuir, derrubar essas barreiras atitudinais. Me conta aí. Perfeito. Ótima introdução. Bem, nós vamos falar sobre barreiras atitudinais. Nossa, esse termo, para muitos, é novo e é diferente. Para quem atua na área da inclusão e da acessibilidade, certamente já ouviu falar bastante. Mas eu acho que, para a gente poder falar sobre barreiras atitudinais, eu acho que é interessante a gente resgatar de uma forma bem breve alguns pontos. E ressaltar que as pessoas com deficiência, ao longo da história da humanidade, tiveram diferentes tratamentos. Lá na Idade Antiga, operava-se, em relação às pessoas com deficiência, o abandono e o extermínio. Vejam só. A gente, nas aulas de história, já ouviu bastante, né, falar sobre Esparta, que tinha os ideais militares. Então, evidentemente, quando nascia uma pessoa com deficiência, essa pessoa não atendia a esses ideais, porque buscava-se a pessoa forte, saudável. E nessa história, bem lá na antiguidade, as pessoas, os recém-nascidos com deficiência, eram sumariamente exterminados. Roma tinha leis que autorizavam o extermínio por parte dos pais. Aos dados históricos, mas é interessante ver o ciclo das coisas. Na Idade Média, dando um salto aí gigantesco, porque, como eu disse, eu não vou me apegar aos detalhes, na Idade Média tinha toda uma questão de um misticismo. Né? A pessoa com deficiência, ora, ela era entendida como um meio de aproximação com Deus, a pessoa que praticasse a caridade em prol da pessoa com deficiência se aproximava de Deus, ora, era entendida como um ser maligno que estaria pagando pecados de vidas anteriores. Dando mais um salto na história, na Idade Moderna, as coisas começam a mudar um pouco, tendo em vista toda a evolução da ciência, dos avanços na arte, principalmente o século XVIII e XIX. No século XVIII, a gente se lembra da Revolução Francesa, né? 1789, se não me falha a memória, faz tempo, e a Revolução Industrial, na sequência, né? Com força ali do início do século XIX. Nesse período, foram criados, foram obtidos muitos avanços, evolução em relação à cadeira de rodas, a criação do método Braille, e na segunda metade do século XIX, já vindo para o Brasil, nós tivemos a instituição de colégios voltados para a educação de pessoas com deficiência visual e de pessoas surdas. Dom Pedro II inaugurou hoje em dia chamado Instituto Benjamin Constant, né, que até hoje funciona lá na cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse, nesse ciclo, né, a história várias vezes ela vai se repetindo. Lá no início, o abandono, o extermínio, Revolução Francesa, ideais, liberdade, igualdade,
fraternidade. Esses avanços do século XVIII e XIX, aí entramos no século XX. Duas grandes guerras mundiais. Nesse meio tempo, no período das guerras, a gente precisa, infelizmente, lembrar do movimento nazista. Tantas pessoas exterminadas, mais uma vez, em busca de uma raça pura. Olha o ciclo se repetindo. Mas os ideais precisam ser reerguidos. E nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, o quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem nasce livre e igual em dignidade e direitos. Olha que interessante e que forte. Nesse momento, principalmente nos Estados Unidos, tem um forte movimento de reabilitação. Precisa-se olhar para os mutilados da Segunda Guerra Mundial. E nesse processo de reabilitação, uma força muito grande vem do esporte. Várias pessoas com deficiência se reúnem com esse intuito de organização para a prática desportiva, e daí inicia-se também uma organização social de participação política dessas pessoas. Nesse período, ali, 1950, 1960, década de 70, é muito forte um movimento denominado integração. Processo de integração das pessoas com deficiência. Essa integração, ela partia do pressuposto que a pessoa com deficiência tinha que se normalizar. Ela tinha que ter as habilidades e os meios para a participação social. Neste avanço da história, o ano de 1981 foi um ano muito importante, declarado pela ONU como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. E teve um movimento muito forte nesse ano de 1981. Aliás, dele decorre um lema muito falado atualmente, que é: nada sobre nós, vírgula, sem nós. E isso tem tudo a ver com essa participação das pessoas com deficiência desses movimentos. Vejam só, no Brasil, após 1981, teve uma participação muito forte das pessoas com deficiência, um lobby muito forte das pessoas com deficiência, junto à Assembleia Nacional Constituinte. Daí, em 5 de outubro de 1988, nós temos o quê? A promulgação da chamada Constituição Cidadã. E realmente faz jus a esse título, Constituição Cidadã. Vejam só os princípios fundamentais trazidos. Dentre eles, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo. E vejam só, o próprio preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz que a nossa nação, o nosso país, será uma nação sem discriminação, sem preconceito de qualquer natureza. Vejam só, após a promulgação da Constituição Cidadã, nós tivemos várias leis em prol da promoção de direitos das pessoas com deficiência. Aliás, a própria Constituição traz expressamente direitos relacionados às pessoas com deficiência. A exemplo, do artigo 7º, que trata dos direitos do trabalho, salvo engano, o inciso 31,
diz que não deve existir discriminação na contratação da pessoa com deficiência. O artigo 37, que trata ali dos princípios da administração pública, que rege a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, traz no inciso 8 a, até então, reserva de cargos e empregos públicos para pessoas. Vai avançar. A gente vai avançar. Tivemos, em 1989, a Lei 7.853, né, que traz ali, trata da integração, da instituição de órgãos relacionados à promoção, defesa dos direitos das pessoas com deficiência, traz direitos relacionados à educação, ao trabalho. E tivemos também inserido em outras leis ordinárias direitos relacionados às pessoas com deficiência. Uma lei muito importante, a própria lei que trata do regime geral de previdência social, né? A Lei 8.213, de 1991. Essa lei traz, no artigo 93, o que nós chamamos e conhecemos como a Lei de Cotas, né? Que traz ali a questão das cotas, né, nas empresas. Uma ação afirmativa é muito importante. Nossa, eu falei em ação afirmativa. O que é ação afirmativa? O que são as políticas de ação afirmativa? Acabei de dar um exemplo, né, da lei de cotas. Essa ação afirmativa, ela é uma discriminação do bem. É uma discriminação positiva. Por que eu estou falando disso? Agora há pouco eu falava de igualdade, liberdade, fraternidade. O que é igualdade? Nós temos, na Constituição de 1988, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, olha a igualdade aí mais uma vez, a segurança, a propriedade, nos seguintes termos. Logo no primeiro inciso, diz que homens e mulheres são iguais. E vejam só a importância da igualdade. Mas essa igualdade formal garante a igualdade real? Ou, como melhor diz a doutrina, a igualdade material? Daí nós precisamos refletir. Há um comando de igualdade. Mas no que consiste a igualdade? Seria tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida, na proporção de suas desigualdades. Daí a importância das ações afirmativas. Elas vêm justamente trazer a igualdade material. Só fazendo aqui uma reflexão acerca da lei de cotas. A lei de cotas, como já mencionei, trata-se de um artigo na Lei 8.203 de 91. Essa lei, ela foi regulamentada pelo Decreto Federal 3.298 de 1999. E vejam só no início, por volta do ano de 2003, é que efetivamente começou-se a ter a inclusão de pessoas com deficiência por meio da chamada lei de cotas. Porque foi a partir desta data que houve o início da fiscalização, à época, né, pelos auditores fiscais, aliás, ainda é feito pelos auditores fiscais, mas à época do Ministério do Trabalho e Emprego. Bem, aí vejam só, a lei é de 1991, o decreto regulamentar de 1999. E até hoje nós temos um percentual
muito pequeno de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho por meio da lei de cotas. Ou seja, se não houvesse a fiscalização e se não houvesse essa política de ação afirmativa, teríamos pessoas com deficiência contratadas? Teria muito menos, não teria, né? Não haveria nenhuma oportunidade de vocês, como profissionais, bem capacitados que são, de iniciar suas atividades profissionais. É muito triste saber que infelizmente, precisa da legislação e da fiscalização dura para que as empresas cumpram com a lei, ou que os órgãos públicos reservem as vagas nos concursos para os deficientes, os profissionais com deficiência, e infelizmente isso ainda é muito pouco, porque também não basta só ter a lei e garantir que essas pessoas tenham acesso ao trabalho. É importante que as empresas estejam preparadas para recebê-los. Verdade, verdade. E dando esse direcionamento, eu vou trazer uma importante norma que ingressou no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Eu estou falando da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil, promulgada pelo Decreto Federal 6.949 de 2009. E vejam só que interessante. Estou trazendo essa convenção para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Por quê? Comentei sobre as fases históricas em relação ao tratamento dispensado às pessoas com deficiência. Então, nós passamos por toda essa fase, integração, e atualmente, o que nós vivemos? Nós vivemos o chamado paradigma da inclusão social. E, nesse sentido, o que traz essa quebra de paradigma é justamente a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Porque a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nós temos uma norma que traz um novo conceito de pessoas com deficiência. E isso vai ser importante para a gente poder falar das barreiras atitudinais. Toda essa introdução é para a gente entender o que seriam essas barreiras atitudinais. Bem, a Convenção da ONU, ela traz como conceito, como definição de pessoa com deficiência, aquelas que possuem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial ou múltipla, na qual a interação dessas pessoas com a sociedade existem a necessidade de se eliminar barreiras. Para quê? Para que as pessoas com deficiência possam participar em condições de igualdade com a sociedade. Então, vejam só esses pontos desse conceito. Pessoas com deficiência são aquelas que possuem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial múltipla, que a interação com diversas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Esse conceito, ele é muito importante trazer, porque ele muda, é isso que é a quebra de paradigma. Antes, a deficiência, ela era vista puramente na ótica clínica, médica. E hoje em dia, não. Esse conceito, que eu acabei de trazer a definição, ele apresenta um modelo social da deficiência. Então, não é a pessoa com deficiência não é somente vista na perspectiva médica. Hoje em dia tem toda uma análise biopsicossocial. Também é importante a visão médica, mas hoje em dia há também a necessidade de se considerar fatores
psicológicos, sociais e as barreiras que a pessoa enfrenta na sociedade. Então, vejam só, quando diz interação com diversas barreiras pode obstruir sua participação. Quais são essas barreiras? No dia a dia, a gente lembra mais das barreiras físicas, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência física, que se utiliza de cadeira de rodas, deseja ir em um bar, em um barzinho, conversar com os amigos. Aí os amigos falam assim, olha, esse bar é 5 estrelas, vamos lá, tal. Aí a pessoa com deficiência física, vou inventar um nome aqui, vamos supor, Odair. Odair fala, eu vou nesse barzinho conversar com os meus colegas, aí chega no local combinado, 5 lances de escada. Cada lance de escada é 1 estrela. Por isso que eles chamam lá de barzinho 5 estrelas. Vejam só, não tem rampa. O Odair encontrou com uma barreira física. E essa barreira obstrui sua participação na sociedade. Agora vamos transmutar isso para a questão do serviço público. Essa escadaria, sem rampas, poderia estar na frente da entrada da escola, na frente da entrada da igreja, na entrada do parque, na entrada de um órgão público. Percebam? Uma barreira física. Vamos pensar na barreira comunicacional. As pessoas com deficiência visual, para interagir com os recursos de informática, elas fazem uso de um recurso denominado tecnologia assistiva. Dentre as tecnologias assistivas, há o leitor de telas, que é um programa. Eu tenho aqui no meu computador, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região disponibiliza para os servidores com deficiência visual o leitor de telas. Com esse leitor de telas, ele vai falando as informações que aparecem na tela do computador. Então, por exemplo, quando eu acesso o site do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, o software vai lendo para mim as notícias, vai lendo ali os campos de formulário para pesquisa de um processo, vai lendo os campos de formulário para pesquisa jurisprudencial. Quando tem as notícias, tem uma imagem relacionada à notícia, é feita a audiodescrição dessa imagem. O que é essa audiodescrição? É a descrição de conteúdos de imagem, de vídeo, seja conteúdos estáticos ou dinâmicos. Para quê? Para que a pessoa com deficiência visual consiga entender o conteúdo dessas imagens ou desses vídeos. Então, vamos supor que, entrando num outro site, o do tribunal não, porque tem a descrição das imagens, e eu leio uma parte em texto escrito assim, ó, para extrair a certidão que deseja, digite os caracteres exibidos na imagem. Ó Senhor! Quais caracteres são esses? Então, percebam a barreira na comunicação. Eu não sei quais são os caracteres que aparecem na imagem. Por quê? O leitor de telas, ele entende a imagem como uma foto. Ele não faz uma descrição automática. Existe recurso que permite obter texto de imagem, né, que é o chamado OCR. Mas prover acessibilidade requer que regras sejam observadas. E uma delas é a utilização da audiodescrição. Olha só outro exemplo interessante em relação à comunicação. Vamos supor que uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa surda, que faça uso da língua brasileira de sinais para se comunicar. E essa pessoa, ela é o autor de uma ação lá na Justiça do Trabalho. Vocês já entenderam, né? Essa pessoa vai participar de uma audiência, ela precisa ser ouvida, entendida, ela precisa ter vez e voz na audiência. Mas, peraí, a pessoa, ela faz uso da língua brasileira de sinais. Então, o que é necessário? É necessário o intérprete de Libras. Tá aí o Luan, nosso querido Luan, que está fazendo a interpretação desta live na língua brasileira de sinais. A gente precisa ter isso nas audiências, a gente precisa ter a interpretação de Libras para atender o público com deficiência, e a gente precisa ter, inclusive, se
algum servidor, nós não temos servidor que se comunique, servidor com surdez, né? Nós temos servidores com deficiência auditiva no TRT2. Nós temos vários servidores com deficiência auditiva, mas nós não temos um servidor que se comunique exclusivamente por meio da língua brasileira de sinais. Agora, por que nós não temos? Será que a prova do concurso público é acessível? Olha só a questão. Gente, eu já entrei nas barreiras atitudinais, mesmo falando de outras barreiras. E o que é essa barreira atitudinal que nós estamos falando aqui? Ela está ligada ao comportamento, à atitude das pessoas, de modo a favorecer a plena participação das pessoas com deficiência. Isso tem tudo a ver com esse novo conceito que eu falei de pessoa com deficiência, que é o conceito social. Hoje em dia, a deficiência, ela é vislumbrada nessa perspectiva das barreiras sociais. Então, o que causa a deficiência não são as características físicas, simplesmente. Então, nesse novo conceito, eu não sou pessoa com deficiência visual somente pelo fato de eu não enxergar, mas sim de encontrar inúmeras barreiras físicas, à comunicação, atitudinais, programáticas, metodológicas, nas tecnologias, enfim, todas essas barreiras que me colocam na condição de pessoa com deficiência, e aí, dependendo da gravidade dessas barreiras, é que eu vou ter o grau da deficiência. Se é grau leve, moderado, ou grave. Então, vejam só, olha só que interessante esse novo conceito, que nos permite pensar dessa forma. Em relação aos servidores, qual é a forma de se eliminar as barreiras atitudinais? Eu vou tratar a barreira atitudinal de uma forma que fica mais fácil de entender ainda. As barreiras atitudinais que nós tanto falamos é uma nova forma de se visualizar o que nós, até então, chamávamos de preconceito. E vejam só, e por que eu falei, ao contar sobre barreiras físicas, eu já estava falando das barreiras atitudinais? Porque é preciso ter atitude positiva de querer participar, de querer propiciar condições de igualdade e de oportunidade para as pessoas com deficiência. Ou seja, enquanto não houver uma boa vontade de se repensar as provas de concurso público, de se repensar acerca do tratamento da pessoa com deficiência dentro das instituições, de se dar oportunidades. Vejam só que interessante. Nós temos lá, desde a Constituição de 1988, a reserva de cargos em empregos públicos. Quando eu falei lá do artigo 37, inciso 8º, eu falei, mais na frente nós vamos ver novidades. E hoje nós temos, sim, uma novidade. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, que eu comentei, ela foi incorporada como norma constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que prevê ali um quórum qualificado quando os tratados de direitos humanos forem aprovados por esse quórum qualificado, esse tratado ingressa no ordenamento com status de emenda constitucional. Ou seja, uma emenda constitucional, ela faz o quê? Ela se incorpora à Constituição. E nós temos isso em relação à Convenção da ONU. Então, a Convenção da ONU, ela é norma constitucional no Brasil. E por que tem uma novidade em relação à reserva de cargos e empregos públicos? Porque hoje em dia o comando é diferente. O artigo 27, a linha G da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, traz um dispositivo assim, ó. Dever do Estado
empregar pessoas com deficiência no setor público. Então, não é reservar cargos e empregos. O dever, hoje em dia, constitucional, é de empregar. E o que é empregar? É só fazer um concurso público, as pessoas que ingressarem, ótimo, parabéns, você é um servidor público com deficiência. Olha, sente aqui nesse banco, boa sorte. Não. Cabe a nós a eliminação das barreiras atitudinais, de termos uma postura positiva e de propiciar condições adequadas para que o servidor público com deficiência desenvolva-se na carreira que escolheu, para que ele possa ser produtivo, para que ele possa contribuir com a missão do órgão, no caso do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Aqui, eu vou falar rapidamente de algumas atitudes do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em prol dessa inclusão. Nós temos consciência de que nós ainda temos muito a que fazer, mas nós conseguimos avanços. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, ele possui uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão desde 2007. O presidente da nossa comissão, aqui eu deixo a homenagem, um abraço, desembargador Álvaro Alves Noga, né? Preside a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. E olha só que interessante, nós temos a comissão desde 2007. O Conselho Nacional de Justiça, em 2009, editou uma recomendação de número 27, né? E, enquanto recomendação, possuía lá uma diretriz, sugerindo, né, recomendando a instituição de comissões permanentes de acessibilidade e inclusão. Vejam só, em 2009, a nossa comissão TRT2 é de 2007, foi antes. Essa recomendação, ela foi convolada em resolução, na resolução número 230 do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2016. E essa resolução, ela é de observância obrigatória no âmbito do Poder Judiciário. É uma resolução do CNJ e ela deve ser observada no âmbito do Poder Judiciário. E essa resolução número 230, ela orienta a adequação do Poder Judiciário para atendimento das pessoas com deficiência, seja do público interno, né, magistrados, servidores, aprendizes, estagiários com deficiência, até mesmo tem dispositivos que tratam até de funcionários terceirizados com deficiência, e também do atendimento ao público externo, aos jurisdicionados. E essa resolução traz uma série de medidas. Então, essas medidas devem ser adotadas para a supressão das barreiras. As barreiras físicas, a comunicação, as tecnologias, a informação e as barreiras atitudinais. Para eliminar as barreiras atitudinais, qual que é uma medida que a resolução número 230 de 2016 do CNJ estabelece? Lá no artigo 10, inciso 12, traz a realização, né, de eventos voltados para a conscientização, né, e para a capacitação das pessoas, de um modo geral, sobre acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência. E o TRT2 tem realizado inúmeros eventos para se promover essa conscientização. Essa resolução, ela também traz no artigo 10, no caput do artigo 10, agora uma determinação que todos os tribunais devem ter essa Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão para a promoção de ações voltadas para a eliminação das barreiras. Traz uma série de determinações nesse sentido. Por exemplo, a necessidade de se ter o intérprete de Libras, a utilização da audiodescrição, que eu comentei, o uso das legendas, a eliminação das barreiras físicas, a instalação de rampas, a adequação de sanitários, a adequação de calçadas,
a inclusão de corrimões, de inserir também sinalização braille, sonora nos elevadores, enfim, uma série de determinações. Mas aí eu trago mais uma vez uma reflexão. Será que se não eliminarmos, se não suprimirmos as barreiras atitudinais, nós conseguimos avançar na eliminação das demais barreiras? O que você acha, professora Renata? Eu acho que não. Eu acho que a gente primeiro, de fato, precisa trabalhar com essas barreiras atitudinais, porque, como você mesmo disse, às vezes é mais fácil os órgãos, as organizações, as pessoas estarem mais atentas às barreiras físicas e acabam não trabalhando ou não sabem como trabalhar para que as barreiras atitudinais sejam destruídas. Porque, na maioria das vezes, são elas que mais impedem o profissional. E aí eu vou te dar um exemplo. O nosso órgão, ele, como você disse, já tem essa comissão desde 2007. Eu estou no órgão desde 2006 e eu participei do início da implantação da comissão. Até você falou do Dr. Noga, ele está participando da nossa live, está assistindo. O Daniel também, que participou desde o início da comissão. E é notório o avanço do tribunal ao longo desses quase 13 anos de trabalho. Só que é como se fosse um trabalho de formiguinha. Principalmente no começo, que o preconceito era muito maior. E você disse da importância de fazer eventos de informação, para poder... Quando a gente passa informação, e essa informação ela é de qualidade, a gente começa a ajudar a diminuir esse preconceito que a maior parte das pessoas... Contudo, eu te pergunto, lá no TRT, a gente já tem um trabalho grande para colocar rampas, leitor braille nos elevadores, luzes para facilitar as pessoas com baixa visão no elevador. Nós, quando precisamos, temos o intérprete. A gente faz várias ações. Nós fazemos eventos também. Eu queria que você me falasse agora qual é o trabalho que vocês fazem com os gestores para que eles recebam um servidor com deficiência e desenvolva profissionalmente esse servidor. Porque eu entendo que ainda existe uma grande barreira atitudinal nesse sentido. Os gestores precisam entender que os servidores com deficiência, tendo as ferramentas adequadas, eles conseguem desenvolver o seu trabalho e são ótimos profissionais. Mas por que ainda existem tantos gestores que não querem receber profissionais com deficiência? Me fala o que você acha sobre isso. Olha, agora há pouco você mencionou algo muito importante. O tal do trabalho de formiguinha que nós estamos realizando. Esse evento aqui é um exemplo disso, né? Uma live com a oportunidade de trazer informações, tantas informações. Agora, veja só. Efetivamente, a comissão, nós buscamos o diálogo dentro do tribunal. Nós buscamos sempre o diálogo. Há um trabalho forte de inclusão laboral das pessoas com deficiência, dos servidores com deficiência do tribunal. Nós chegamos a realizar reuniões, convidando gestores para discutir o tema. Os eventos são abertos. Agora, essa é a nossa luta. Nós vamos continuar tratando, levando informações para esses gestores. Mas, daqui a pouco eu falo de um passo adiante que podemos dar. Mas, por enquanto, pensando a esse respeito, eu vou falar um pouco das perdas. A gente precisa justamente disso, de que as pessoas percebam o quão benéfico é respeitar, reconhecer e valorizar as diferenças. A gente precisa dessa postura. E essa postura a gente só consegue despertar nas pessoas levando a informação e
fazendo de forma semelhante à lei de cotas. Às vezes, num primeiro momento, a gente precisa de normas que estabeleçam obrigações. É um caminho. Não é o melhor caminho, mas é um caminho. Né? Outro aliado para a promoção é isso que a gente já vem fazendo. É o diálogo constante, permanente. É a realização de eventos. É a inclusão das pessoas com deficiência em diferentes áreas do tribunal. E nós buscamos fazer isso por meio do diálogo. Vejam só que interessante. Dentro do nosso tribunal, existe até, assim, às vezes algumas pessoas apontam, olha, tem área ali no tribunal que tem tantas pessoas com deficiência trabalhando ali, por que será? Será que aquela área, o que tem naquela área, né? O que tem naquela área é um gestor com essa percepção que eu acabei de falar, que consegue reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças como algo benéfico e que traz resultados. Pois é muito bom, é muito positivo contar com visões diferentes. Elas enriquecem o diálogo, enriquecem a produção. Elas trazem a produtividade. Hoje mesmo, conta uma conversa que nós tivemos hoje. Fique à vontade. Ivo, até eu ia te falar que isso foi uma das coisas que eu percebi logo que eu comecei a trabalhar na Comissão de Acessibilidade, que existem gestores que são mais receptivos e estão dispostos a trabalhar com as pessoas com deficiência, e isso é maravilhoso. Só que qual que é o maior problema? É que o tribunal, ele, identificando esses gestores mais abertos, eles colocam lotando o maior número de servidores com deficiência com esse gestor. Para esse gestor, eu acho que é o melhor que poderia acontecer para ele. Como você disse, essa diversidade, ela enriquece o ambiente de trabalho. Só que muitos outros gestores também precisariam passar por essa experiência, e seria muito importante que o tribunal desenvolvesse e mostrasse para os outros gestores, para que isso fosse até alguma coisa assim natural, porque vai mudando a cultura com o passar do tempo. E é importante que outros gestores abram a sua mente para poder entender o quanto eles vão ser beneficiados. Eles não estão fazendo um favor de receber servidores com deficiência, é até o contrário, porque são tantos os benefícios. Você sabe, eu trabalhei como gestora, eu trabalhei com o Daniel e a Clarissa por muitos anos, e eles sempre foram meus melhores servidores, e o que eles me ensinaram ao longo de todo, assim, melhores mesmo, né, grandes profissionais, bons naquilo que eles faziam, e eles me ensinaram muito mais, até para melhorar como profissional, como gestor e como pessoa. O tribunal, os outros gestores precisam saber disso, né? E eles precisam saber que é bom para eles, que eles deem a oportunidade do profissional com deficiência mostrar o seu trabalho. Verdade, verdade. E nesse sentido, a gente estabelece esse diálogo com os gestores. Nós, como eu disse inicialmente, ainda resta muito por se fazer, né? Mas nós, além desse diálogo, nós realizamos eventos, e tem algo muito importante que eu vou fazer agora, que foi um passo importantíssimo que o tribunal deu, no sentido de se eliminar barreiras atitudinais. Vou falar de um projeto do tribunal que é muito interessante. Um projeto de inclusão laboral de aprendizes com deficiência intelectual. Esse projeto, os aprendizes, eles começaram a atuar no tribunal em fevereiro do ano passado. Nós já tínhamos em mente esse projeto há alguns anos, há mais ou menos 2015, 2016, por aí a gente começou a pensar nesse projeto. E veja só que interessante, nós fizemos um longo estudo, fomos atrás de outras instituições, a questão também do planejamento orçamentário, e nós começamos esse projeto em fevereiro do ano passado. Nós temos 6 aprendizes com deficiência intelectual atuando no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e vejam só as áreas que esses
aprendizes estão colaborando. Nós temos uma aprendiz com deficiência intelectual atuando na Secretaria-Geral da Presidência. Nós temos um outro aprendiz que foi lotado na Secretaria da Diretoria-Geral da Administração. Nós temos um aprendiz atuando na Secretaria de Comunicação Social. Aliás, muito interessante, todos eles interessantes. Alguns eu vou fazer alguns destaques aqui. Esse aprendiz que atua na Secretaria de Comunicação Social, ele faz o registro fotográfico dos eventos. Isso eu estou falando, pessoal, com referência a momentos antes do isolamento social, em razão das restrições por causa do novo coronavírus. Mas vou falar como se fosse agora, porque eles ainda continuam atuando nessas áreas, com apoio da seção de acessibilidade, eles continuam atuando remotamente, mas eu vou me reportar agora a um momento um pouco antes dessas restrições. Então, o servidor, um aprendiz com deficiência intelectual, fazendo todo o registro fotográfico de eventos, né, lidando, compartilhando ali com outros servidores. Veja que interessante, nós temos um aprendiz, a quem aqui eu registro minha homenagem, meu carinho, meu abraço, que ele se tornou um amigo meu, o Bruno, vou até falar o nome, vou tomar a liberdade de falar o nome. O Bruno é o nosso aprendiz na seção de acessibilidade. E vocês precisam ter essa informação da importância desse projeto no âmbito do tribunal para supressão de barreiras atitudinais. Porque muitas pessoas vão pensar, poxa, mas eu aprendi com deficiência intelectual, como que é o trabalho dele? A gente utiliza a metodologia de emprego apoiado, com apoio do Instituto Jô Clemente, que é a antiga APAE de São Paulo, na orientação pedagógica, e a gente atua com esses aprendizes. O Bruno mesmo, olha só a ideia de algumas atividades que ele faz. O Bruno faz pesquisa de notícias relacionadas à acessibilidade, inclusão, direitos das pessoas com deficiência, compartilha essas notícias com o grupo da comissão, manda essas notícias por e-mail, ele faz diversos tipos de pesquisa. Esses dias eu pedi para o Bruno pesquisar para mim sobre um projeto de lei, sobre a propositura de um projeto de lei, ele trouxe toda uma informação para mim. Então, assim, ele elabora documentos, ele ajuda em tornar documentos acessíveis. Bruno faz uma série de atividades. Ô, Ivo, isso é uma demonstração, um exemplo, né, de quando há o trabalho de inclusão bem feito, o profissional, independente da deficiência, se ele tem, se existe, né, se é oferecido as ferramentas necessárias para ele desenvolver o seu trabalho, a formação, o acompanhamento adequado, os profissionais conseguem desenvolver as suas atividades. Deixa eu te falar, Ivo, a gente já atingiu o nosso horário. Você tem algum último recado, uma última mensagem? Porque eu acho que se deixar, a gente fica mais 1 hora conversando, acho que a gente vai precisar marcar uma nova live. Verdade, assuntos nós temos muitos. Nossa, tinha muito mais coisa para falar. Mas, eu queria deixar só uma frase, um pensamento de Joaquim Eugênio. Ele diz o seguinte, eu acho que se aplica essa questão da barreira atitudinal. Instruída a cabeça e educado o coração, o homem é livre. E é assim que a gente tem que ter essa postura de propiciar essa liberdade para as pessoas, de se reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Muito obrigada a todos que estão assistindo, muito obrigada a você, Ivo. Eu recebi algumas mensagens por WhatsApp dos amigos que estão encantados com o seu conhecimento em história. Você deu um show para nós hoje, agradeço imensamente a sua participação, espero ter a oportunidade de ter outros encontros com você, agradeço muito também ao Luan, que participou conosco hoje, fazendo o trabalho de interpretação de Libras, espero também reencontrá-lo na nossa próxima live. E é isso, muito obrigada, viu, pessoal? Coração.
Boa sorte. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau.